Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e a não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar às palavras, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Cora Coralina. Essa frase é dela. Nós estamos num projeto super legal da faculdade, né? Fase C2, Uninter. Meu RU é 339018, Juliana Gomes de Almeida. E a proposta que eles colocaram para nós foi bem interessante. Foi para a gente, junto com a Cora Coralina, aprender sobre a literatura, sobre as coisas mais simples, né, que a gente tem e que pode ser encantador. E na nossa cidade, eles colocaram a proposta da gente pesquisar locais onde tem esse incentivo, né, sobre a leitura, não só para adulto, para criança, ou até mesmo dentro da escola, no espaço já da escola, que é muito importante ter um lugar para isso, né, e que eles tenham esse contato com a leitura desde cedo. Então eu pesquisei pela internet e vi que tinha alguns projetos que aconteceram há algum tempo na cidade, mas eu queria um mais recente para falar e um que fosse bem interessante, bem legal. Eu achei esse pelo G1, que teve um noticiário de 2 crianças da nossa cidade de Peruíbe, que foram escolhidos os textos, né, deles para uma publicação de um livro. Então eu falei, nossa, interessante, um livro do autor Laed Souza. Ele já tem esse trabalho já há 20 anos praticamente, desde 1988. Ele vem com esse trabalho, desse projeto também, sobre a literatura, levar a leitura, né, para as crianças e adultos. Então, voltando lá ao nosso projeto, a escola que eu pesquisei se chama Professora Rosângela Anunciada, tá? Uma escola super interessante, um projeto que existe lá desde 2015, que já faz parte do PPP deles, né? Então já tem algum tempo já esse projeto e eles continuam, não tem prazo, como se diz, de término, porque é indeterminado, porque numa escola tem que ter isso, né? Tem que ter essa função, tem que ter a leitura em tudo, principalmente na comunicação, porque você conseguindo ler, você vai conseguir se comunicar muito melhor. E as crianças estão aprendendo nessa fase do fundamental, que é uma escola fundamental, é muito importante, principalmente sobre emoções, sentimentos que muitos às vezes não conseguem, né, transmitir isso. Então, voltando à escola super bacana, super legal. Falei com a Simone, ela me ajudou muito a produzir, né, as fotos que vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer, que já daqui a pouco vocês vão dar uma olhadinha. E nessas fotos é bem interessante, as crianças estão bem felizes, bem legal com a produção que eles conseguiram. Então, esse projeto já existe, né, desde a gestão da Silvia Paola, que era diretora na época, e continuou o projeto, eles continuam com esse incentivo, com esse propósito de formar leitores críticos e ao mesmo tempo que eles conheçam o espaço, né? E que eles entendam muito melhor essa comunicação que a gente tem no mundo, né? E eu achei interessante esse projeto, através disso, através da professora Eliana, que é a professora do Luiz Gustavo, que foi o aluno, um dos alunos, né, que teve o texto publicado. Na época ele tinha 8 anos de idade. Então você vê, uma criança de 8 anos de idade, com incentivo à leitura, ele conseguiu atingir, né, a expectativa do que o autor precisava, porque o autor ele já vai em escolas, ele já pesquisa essa proposta de leitura há muito tempo. Ele tem esse projeto, que é, como eu falei, há 20 anos, né, o Laed Souza, e ele vai nas escolas, conversa com os alunos, quer saber sobre a opinião deles de tudo que acontece em volta deles, e através disso ele transmite para o livro, que é bem interessante.
Se vocês puderem ver o livro dele, conhecer. Esse que tá na publicação são as melhores histórias, é o volume 8. E eu achei bem interessante a cara deles, assim, de feliz, as crianças, né? E dá pra ver que um pouquinho só pode transformar tudo. O Léo de Souza, quem é? É um autor, é um escritor brasileiro. Ele tem bacharel de advocacia, né? E no caso, ele vem com esse projeto porque ele estava preocupado com déficit de leitura no Brasil. Ele acredita, como eu também acredito, que isso pode ser mudado, que isso pode ser incentivado e que a leitura pode fazer parte, sim, do nosso dia a dia. Que em vez de a gente ler 5 livros no ano, que possa ser muito mais. O Brasil, num caso, foi feito um estudo que nós só lemos 5 livros por ano, isso é em geral, né? Eu leio um pouco mais do que eu gosto de ler, então meu primeiro livro foi uma experiência incrível, então tem que ter esse contato, né, a criança, tem que ser esse momento mágico dele, tem que ser criativo, desde que ele, para ele poder aprender a ler, primeiro ele precisa praticar, desenhar, ver figuras, ter, como se diz, uma imaginação. Então, para despertar essa imaginação, a gente precisa mostrar os livros, ter interação, ter brinquedos, o ar livre. Então, tudo isso junto com a leitura faz com que um leitor ele tenha prazer de ler, ele goste de ler, né? E esse projeto foi bem legal, bem interessante, porque o que eu pude pegar dele, que eu pude ver, a professora, né? Ela teve a paixão de transformar tudo isso também, junto com alunos. E hoje você pode ver nas fotos que eu vou postar a realização, né, de uma escola, de um projeto que começou um pouquinho antes, mas que deu resultado, que deu fruto. Então, assim, se deu fruto, vai continuar dando fruto. A gente tem que continuar, tem que incentivar. E essa proposta da Uninter foi bem legal, porque esse projeto nessa escola do Rosângela acontece, é um projeto vivo, como o Laia de Souza também, é um projeto que todo ano ele faz, no dia do livro, ele faz uma caravana, ele leva livros a preço justo, 2, R$ 1, né? E para os professores de escola pública, ele sempre separa exemplares, ele gratuitamente ele cede esses livros para os professores, para eles continuarem, né, com o projeto da leitura, incentivando. E essa proposta que ele fez do texto foi para os alunos da terceira série do fundamental, né? Então, aqui do município foram as escolas só dos terceiros que participaram. Então, Rosângela foi uma da escola, né, com o aluno Luiz Gustavo Augusto, que conseguiu ter o texto dele no livro do Léo de Souza. Então, a foto você vai ver como ele está bem feliz, é bem interessante, bem legal. E eu espero que continue assim, que dê mais frutos, né? E que a gente, como formação, a gente está tendo a formação e consiga passar para eles também, né? Que a leitura pode ser um momento muito bom, pode ser um momento prazeroso e ao mesmo tempo é o conhecimento, ao mesmo tempo que a leitura a gente aprende, a gente ensina, né? Então, desde bebezinho, quando a gente mostra as cores, já começa pelas cores. Depois a gente vai mostrando os objetos e assim vai. Então, tem que ser desde o comecinho, né? Eu começo contigo, né? Que se a gente não lê, a gente vai apenas entender o que os outros falaram do jeito que eles falaram. Então, é importante você ler 1, 2 vezes para você entender o que tem ali, né? Para você ver o que você entendeu, porque o que eu entendo é diferente do que o outro entende, né? Mesmo que seja a mesma frase, para mim vai ter um sentido, para outra pessoa vai ter outro sentido. Então, por isso que você tem que ler, porque você tem que aprender a lidar com tudo isso.
no mundo que nós estamos de tecnologia, existe sim informações de todo lado, mas você precisa também filtrar essas informações e ver o que é bom para você, o que é bom para sua família, o que é bom para todos, né? E desde por exemplo, a preservação do meio ambiente até uma história em quadrinhos, isso tudo tá junto, pode estar junto, né? Você pode ensinar uma criança a preservar com uma leitura. Então isso é muito mágico, interessante e eu gostei muito de fazer esse trabalho e espero que vocês tenham gostado. Vou falar com mais detalhes nos vídeos, né, sobre o projeto e até a próxima. E como eu falei, a gente falou do Laia de Souza, mas também a gente falou também da Cora Coralina. É uma coisa mágica também, quem puder entrar no site dela, né, de ver as frases, são frases muito bonitas, bem tocantes. E do Laia de Souza, conhecer o projeto, talvez adquirir alguns livros, né, e conhecer também, porque você também pode entrar lá e conversar com eles, eles são super bacanas, são bem legais, pode entrar lá e conversar com eles. Obrigada, até a próxima.